Já na alva luz, já na alva luz do dia, raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. não largava o anjo, ele muito insistiu. Não Largava o anjo, ele muito insistiu. muito insistiu. Não sairia dali. Sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou. E abençoado ele foi. todo mundo. Preciso de uma bênção. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Vamos nos sentar. Quero pedir, Jesus, a tua unção, o teu poder, Senhor, nesse momento. Que a tua misericórdia, Jesus, já atue no nosso coração. Vai falando com Deus. Você está num grupo de oração, e num grupo de oração a gente não pode ser só ouvinte. A gente é ouvinte quando a gente está assistindo um show, quando a gente está ouvindo uma palestra, aí a gente é ouvinte. Quando está no grupo de oração, a gente não é ouvinte. A gente está se relacionando com Deus. E às vezes o pregador, no caso aqui eu, pode estar falando uma coisa e o Espírito Santo está falando outra no teu coração. Agora, se você não estiver atento, é capaz do pregador estar falando e você está voando. Então pede para o Senhor agora, fala com Ele. Fala, Senhor, eu estou aqui no grupo de oração, eu quero ser tocado. Quero ser abençoada, quero receber a tua graça, teu poder. Vem, Jesus, com tua misericórdia sobre mim, Senhor. Pedimos, Senhor, a tua ação poderosa, Jesus. Vai agindo, Jesus. Vai agindo, Jesus. Vai agindo. Quem quiser acompanhar, o texto que eu vou partilhar com vocês está na carta de São Judas. Capítulo 1, carta de São Judas, capítulo 1, versículos 5 e seguintes. Carta de São Judas, capítulo 1, versículos 5 e seguintes. E diz assim a palavra de Deus, abre bem teu coração para você ouvir, bem mesmo, dá um empurrãozinho no teu irmão, fala, acorda agora na hora de dormir. Né? Porque o diabo já vai dando sono, né? Porque trabalhei tanto, começa a dar aquele desgaste, né? Vai, já dá um empurrãozinho e já fala, se roncar aqui do meu lado, eu vou levantar a mão, já avisa, né? Quisera trazer-vos à memória, embora saibais todas as coisas. O Senhor, depois de ter salvo o povo da terra do Egito, fez em seguida perecer os incrédulos. Os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonado os seus tronos, ele os guardou com laços eternos nas trevas, para o julgamento do grande dia. Da mesma forma, Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, que praticaram as mesmas impurezas e se entregaram a vícios contra a natureza, jazem lá como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Assim também, estes homens em seu louco desvario, contaminam igualmente a carne, desprezam a soberania e maldizem as glórias. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio,
e lhe disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente: que o Senhor te repreenda. Palavra do Senhor. Carta de São Judas é uma carta bem pequenininha. Esse Judas não é o Judas Iscariotes, claro. O Judas Iscariotes, aquele que vendeu Jesus e o entregou, e que Jesus o chamou de filho do demônio, e que diz o Evangelho que o demônio o tomou, quer dizer, ele deixou brecha para o demônio usar. Às vezes a gente fica imaginando isso, né? Uma pessoa que seguia Jesus, estava próxima de Jesus, andava com Jesus, eram discípulos de Jesus. Como que de repente faz uma coisa dessas? Aí a gente lê na palavra, ele foi usado pelo demônio, o demônio o tomou. Puxa, ele não é culpado, culpado é do demônio. E eu quero dizer para você, não. O demônio só entra onde tem brecha. Só entra onde tem brecha. Me desculpem, mas eu sei que muitas pessoas no desespero de um vício acabam roubando, vendendo para outras pessoas o veneno que usavam, escravizando outras famílias, e a gente fala, é um drogado, coitado. Não, é uma doença. E doença Jesus pode curar e libertar. Mas o fato de estar doente não justifica os maus, as más decisões e as coisas que fazemos. Elas agravam, elas tiram nossa força, elas dominam nossa mente, mas nós abrimos a porta. A porta não foi aberta sozinha. Nós criamos espaço. E o que São Judas diz? Olha, quero trazer vocês para a memória. Deus é amoroso, quer curar todos, quer libertar todos, quer atrair todos para si, quer fazer com que a nossa vida seja feliz, mas Ele não deixará de ser justo. É duro isso. Deus não vai deixar de ser justo. Senão nós perderíamos nosso tempo. Por que nós estamos aqui na igreja? Vamos lá para fora, festar, aprontar, fazer um monte de bobagem. Claro que também isso nos traz sofrimento e feridas. Mas se não vai fazer diferença, se depois Deus é tão misericordioso que todo mundo vai ficar bom? Não. Deus é misericordioso porque Ele aguarda a nossa conversão, porque Ele espera que nós o busquemos, que Ele está de braços abertos para nos receber e dizer: vem cá minha filha, vem cá meu filho, não me importa o que você fez, eu estou com você, eu te restauro, não importa onde você caiu, eu estou contigo, não importa o que já aconteceu do passado, eu te acolho. Mas Ele não é um Deus que tem uma misericórdia falsa, aquela que não tem justiça. Porque qual seria a misericórdia se não houvesse justiça? E é por isso que o texto, com muita dor, diz: quero trazer à memória, depois de ter salvo o povo, fez em seguida perecer os incrédulos. Ora, depois de ter dado chance, de ter chamado, de ter convidado, de ter buscado, bom, agora já que você não ouve mesmo e não quer vir, e não quer receber de mim o presente da libertação, terás que perecer. E ele vai mais longe, ele vai dizendo, e isso não é só para os humanos, porque eu criei criaturas puras, criaturas poderosas, criaturas que são puros espíritos, que podem se locomover, que têm uma inteligência muito maior, que são muito mais capazes do que os humanos, que são os anjos. E os que caíram, eu amarrei num laço eterno. Ora,
Porque eu acho que Ele vai ter misericórdia de mim se esses que eram muito melhores do que nós, muito mais inteligentes, muito mais sábios, muito mais capazes, muito mais poderosos, muito mais parecidos com Deus, porque eram puros espíritos, Deus os amarrou num laço eterno. Não sei se vocês prestaram atenção, porque às vezes quando a gente está lendo a palavra, às vezes as pessoas não dão aquela atenção. Então eu faço questão de dizer de novo, diz assim: os anjos que não tinham guardado a dignidade da sua classe, mas abandonado os seus tronos, Ele os guardou com laços eternos nas trevas, para o julgamento do grande dia. Não tem. Até os anjos Ele armou e falou, não dá. É claro que ao contrário dos humanos, que a gente não se conhece direito, que a gente não tem uma liberdade completa interior. Muitas vezes as coisas que nós passamos na nossa vida, na nossa infância, na nossa primeira infância, antes mesmo de nascermos, quando estávamos lá no útero de nossas mães, as situações que passamos, todas elas interferem na nossa vida, é verdade, e Deus vê tudo isso. E Deus reconhece, por isso que Deus nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa e nos perdoa. Os anjos não teve nada disso, então Deus lhes deu uma chance só. E os que não quiseram, Ele lhes pôs um laço. É muito bom quando eu posso vir aqui só falar do poder do amor de Deus. Mas hoje eu quero dizer que o poder do amor de Deus nos convida a mudar, a se aproximar dele, porque em algum momento o laço pode nos pegar como pegou os anjos. E aí ele vai dizer que o demônio foi disputar o corpo de Moisés. Moisés, o grande servo de Deus, aquele que tirou o povo do Egito, que tinha suas falhas, o demônio foi lá. Quer dizer que o demônio não para de infernizar, porque ele é do inferno. Tem gente que fala assim, ai, mas é muita tentação. É claro que é tentação. Você acha que o diabo vai deixar você livre? Você que vivia nas trevas, eu que vivia nas trevas, você acha que o diabo vai falar assim, beleza, foi embora das minhas mãos, agora ele é de Jesus, não quero mais saber. Conversa, o diabo vai ficar até quando eu morrer. Ficou atrás do Moisés até ele morrer, por que não vai ficar atrás da gente? Só que Deus mandou o arcanjo Miguel para falar para o diabo, cai fora, tchau. Quer dizer, Deus vai mandar ajuda, Deus vai mandar gente para nos apoiar. A hora que você menos esperar, Deus vai mandar alguém do teu lado. Às vezes um desconhecido, às vezes alguém que você não imaginava que te estenderia a mão. Deus manda. Deus inspira, Deus suscita. Às vezes alguém até que você acha que é horrível, Deus manda. Deus vai mandar espiritualmente um anjo que ninguém nunca mais vai ver, Deus vai mandar. Deus vai mandar o seu Espírito para agir dentro de você, dentro de mim, e poder mudar a partir de dentro da minha vida. Deus vai fazer. Mas a brecha, quem dá, somos nós. Eu fui tentado e caí. Acontece. Às vezes eu fico lembrando, teve um tempo na igreja, que a comunidade era a grande voz. Por exemplo, padre, não era alguém que ia para um seminário estudar e virava padre. Era alguém que a comunidade escolhia e dizia, fulano, Deus quer separar você para cuidar aqui de nós. Aí punha lá. E quando alguém caía na tentação, a pessoa se levantava e dizia publicamente, gente, caí. Publicamente, já imaginou? E a pessoa então falava o pecado que tinha cometido. E dependendo do pecado, eles mandavam pôr uma tabuinha no pescoço com o pecado e ficar na frente da igreja por uma semana. Já imaginou? Que vergonha, né? As pessoas que morriam de medo de pecar, né? Para não ficar lá. O que eu acho fantástico
Não é a vergonha, é a coragem. A comunidade era capaz de perdoar. Hoje, as pessoas se confessam em segredo e recebem o perdão de Deus, mas as comunidades não são mais capazes de perdoar e de acolher. As comunidades continuam julgando. A gente olha naquele tempo e fica achando que talvez é o fim do mundo, mas naquele tempo depois a pessoa voltava e ninguém queria saber mais, estava todo mundo junto. Porque todo mundo sabia que as tentações acontecem e que a gente cai em tentação, mas a gente se levanta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Só que Deus não é tolo. Porque uma coisa é cair e se levantar e buscar a Deus. Outra coisa é fingir que está buscando a Deus para continuar caindo. E aí, você engana eu que sou trouxa. Mas o laço já te cercou. Que hoje nós possamos pedir que Deus nos ajude, nos dê a vitória, porque nós queremos não ficar no laço que o diabo nos enrolou, mas nós queremos ter Miguel dizendo: vai embora, Satanás, porque nem na hora da morte eu vou deixar você pôr a mão no Moisés, porque eu fui enviado por Deus para protegê-lo. Por isso que eu às vezes falo, você tem rezado, você gasta de repente uma noite, você faz um salmo, você inicia uma novena, você faz uma leitura bíblica, você persevera no grupo de oração, você convida os outros. Ah não, e Deus vai te acolhendo, mas não se enganem, não se enganem. São Judas, que era o parente de Jesus, que não é o Judas Iscariotes. São Judas, certamente, nos alerta a lembrar que depois que tirou o povo do Egito, pereceram os incrédulos. Então, a gente luta para que os incrédulos creiam, porque eles terão 1000 chances, mas um dia Deus vai falar: e aí? Está aqui a fatura, e você não veio. Eu te dei chance, você não quis. Eu te convidei, você dizia que não era para você. Por isso, eu não tenho vergonha de insistir. Eu não tenho vergonha. As pessoas já fizeram brincadeiras comigo, já outras coisas, eu não ligo. Uma vez, não quero que vocês me copiem, porque eu acho que às vezes eu exagero mesmo. Uma vez, e minha filha está aqui, sabe disso, eu ficava de sandália, é ou não é? Direto. E virei secretário municipal. Do que eu ia para a secretaria? De chinelo. Do que eu saía nas fotografias? Com a sandália. Porque naquele momento eu tinha feito uma penitência. E não tinha cargo no mundo que me convencesse. Claro, em alguns momentos, a gente ia representar lá o prefeito, qualquer coisa assim, aí tinha que pôr uma roupa diferente. Mas no dia a dia, era o meu compromisso com Deus. Não estou falando para vocês fazerem esses compromissos exagerados, não. Eu só estou dizendo que eu queria que Deus me ajudasse. E estava disposto a fazer meu esforço. E se você está aqui é porque Deus está te chamando. E porque tem gente da tua casa que precisa ser salvo. Tem amigos que precisam ser tocados. Tem pessoas estranhas que um dia Deus vai te usar para transformar. Então, não caia no laço. E se você cair, levanta. Mas de verdade. Você já caiu alguma vez? Levanta a mão quem já caiu. Pois é. Pois quantas vezes você cair, levante-se e diga: preciso mais ainda de Deus.
mais ainda de Deus. São Rafael com Tobias. São Gabriel com Maria. São Miguel com as hierarquias. Abri para nós estas vias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.